Bom, mas daí o teu marido encontra o carro, encontra a sua irmã, e você, uma coisa é você ter certeza que aconteceu, outra coisa é você saber que aconteceu. Como que você ficou? Isso. Eu não tive nem muito tempo para reagir, assim, foi coisas de segundo, assim, foi aquele choque, eu quis chorar, mas eu não tinha tempo de chorar, porque eu tinha uma criança de 2 anos e 3 meses na minha casa, eu tinha o filho dela mais velho na minha casa, então eu não podia me desesperar naquele E momento, você tinha eu tinha que e você tinha um assassino para encontrar. para encontrar. E aí eu foquei em cuidar dos meninos, porque assim, eu não tinha nem o que dizer para os meninos mais, porque a mãe não voltava, estava passando, era 9 da noite, daqui a pouco era 10. E aí eu falei, vamos colocar filme, hoje vai dormir todo mundo na casa da titia, os meninos, os meus 2 filhos mais novos, eu pedi para o pai, eles estavam na casa do pai, pedi para o pai ficar e dormir com eles, para eu conseguir, era muita criança para eu administrar, no Não final eram pode. 5, eu falei, vamos diminuir aí, porque eu não sei como é que vai rolar o meu emocional, porque eu não podia chorar, eu não podia lamentar, eu não podia sair na rua procurando Seus pais estavam sabendo? Aí, meu pai, a gente teve que, é, a, a, a enteada do meu pai estava junto com ele, nessa cidade do interior que ela trabalhava, e aí foi quem foi a portadora da notícia trágica, da tragédia. A minha mãe, o meu marido saiu de Maceió, a cidade que ela trabalhava era um pouco mais distante, é no sertão do estado, levava coisa de umas 3 horas para chegar lá, e aí o meu marido foi de madrugada, chegou lá no hotel que a minha mãe ficava, 1 hora da manhã. Minha mãe achou estranho. Meu filho, o que é que você está fazendo aqui 1 hora da manhã? E foi assim que a minha mãe ficou sabendo e trouxe ela para Maceió, para minha casa. E foi uma noite assim de cão, E porque eu não achava que eu seria a pessoa adequada para dar essa notícia para o meu sobrinho de 14 eu ia anos. te perguntar isso, o seu sobrinho ficou sabendo como? Ele passou a noite, dormiu lá em casa, e eu tentando falar com o pai dele, só que o pai dele dorme muito cedo e acorda às 5 da manhã. E aí eu tive que ficar esperando até 5 da manhã para ligar para o pai dele, contar o que tinha acontecido e pedir que ele viesse para minha casa, porque ele precisava da figura do pai naquele momento. E aí a gente fez isso, meio que junto, eu introduzi, e ele, em particular, conversou com o filho, mas foi assim que foi dada a notícia. E, Como é que ele e ficou? aí, Como que o filho mais velho ficou? quando o pai contou, ele falou na hora, ele fez, né, porque sua mãe houve um problema, sua mãe faleceu, aí ele disse, foi o Arnóbio, não foi? Aí o pai dele disse, Arnóbio, foi. para quem não O percebeu, Arnóbio Arnóbio Henrique, chama Arnóbio Henrique. Henrique, Henrique, E aí, foi isso. E aí ele chorou muito, se desesperou, e, os meninos não chegaram aí para o sepultamento dela. O filho não foi? Ah, não, não, a gente deixou ele bem à vontade para ir ou não. Ele escolheu não ir, ficar com o pai, e ficou assim, a hora do, do, do funeral foi uma tortura, porque a minha mãe queria que abrisse o caixão e queria que abrisse o caixão, e a gente não tinha coragem de dizer a ela como a Joana tinha morrido, disse que a Joana tinha morrido, que ele, o Arnaldo tinha, o Henrique tinha esfaqueado ela, mas a gente não queria dizer detalhes. E ela queria, porque queria que abrisse o caixão, e porque é que está fechado, até que eu disse, mãe, pelo amor de Deus, não tem condição de abrir o caixão. A Joana ficou desfigurada, porque eu não vi as imagens, eu nunca vi as fotos.
Até tenho acesso ao processo criminal, mas tenho minhas restrições em alguns documentos que eu não abro. Mas disse que foi uma coisa muito feia de ver, assim. O olho saiu da órbita, ficou totalmente dilacerado, desfigurado o rosto da Joana. Totalmente. Não tinha absolutamente nada no lugar. Se ela tivesse ficado viva, eu não sei como ela teria ficado. A aparência dela, como é que teria sido, se ela teria, não sei como é. Ela poderia, se ela tivesse sido atendida logo, ela poderia ter ficado viva, você acha? Algum médico fala isso? Não, nunca ouvi nada sobre, mas como ela foi esfaqueada no rosto, e acredito, eu não sei informar, mas eu acredito que não tenha pego nenhuma artéria, nenhuma veia que desse a morte praticamente instantânea, como ela morreu da perda do sangue, e isso levou um tempo para levar ela a óbito, talvez sim, talvez ela tivesse sobrevivido. O fato é que ela não sobreviveu. Vocês enterraram a sua irmã e vocês começaram ali uma luta para saber como é que seria a investigação. O que acontece? O Henrique, o Arnóbio Henrique, esfaqueia a sua irmã e ele faz o quê? Ele vai procurar a família, esse tio, inicialmente. Ele vai procurar como? Ele liga? Ele vai até a casa? Ele morava perto? Ele saiu na rua cheio de sangue? Porque dá uma facada no... Aqui é super vascularizado, ele devia estar cheio de sangue. Ele esfaqueou a Joana, correu para a casa da avó, não para dele, para da avó, que era vizinha, pegou a faca, escondeu na garagem, dentro da caixa de enfeite natalino. Nossa. Pegou a faca e a carteira dela, porque acredito eu que na hora que ele subtraiu a carteira dela, inclusive a carteira estava com o dinheiro em espécie, porque ela ia pagar a mensalidade da creche com o dinheiro em espécie. Eu sabia que ela estava com esse dinheiro. Ele rouba a carteira da sua irmã. Isso. Eu acredito que ele quis simular um latrocínio. Tinha câmera na rua, alguma coisa assim? Não. Ele pegou a carteira e a faca, guardou na caixa de enfeite natalino, e a secretária da casa, da avó, viu ele manipulando essa caixa. E viu que ele colocou alguma coisa lá. E viu ele cheio de sangue? E viu que ele estava sujo de sangue. E aí eu acredito que ele deve ter entrado por meio de contato telefônico com os familiares, com esse tio, mais precisamente, e depois deu fuga a ele, né? O tio, o irmão e os pais, né, deram fuga a ele, levaram ele para um... Eles vão juntos ou o tio passa, pega ele, ou eles vão todos no mesmo carro? Eu não sei, isso eu não sei Eles precisar. ajudam ele a fugir. Eu sei que em algum momento eles estão todos juntos, porque ele ainda passou no hospital da Unimed para ter atendimento pelo corte da mão. Ele ainda passou, e aí quando perguntaram na Unimed o que era que tinha acontecido, ele disse que foi um acidente doméstico, e aí fez o curativo, e eles seguiram para casa de um amigo que deu fuga abrigou ele numa cidade vizinha aqui, numa cidade de praia, que é a Barra de São Miguel. E a polícia já estava, ele foi preso em flagrante, porque a polícia estava no encalço dele. Você já tinha até aquele documento dele, com a cara, com tudo, eles conseguiriam saber? Exatamente. Então, em um determinado momento, nessa negociação que teve entre a polícia com a família dele, a família acabou entregando ele, acredito que achando que ele não teria comprometimento nenhum. Eu acredito que a família entregou ele achando que não iam conseguir comprovar que é ele. Mas nisso já tinha achado a carteira, já tinha achado a faca. A secretária, a funcionária da casa da avó, que chama a polícia, ela entrega? Como é que ela entrega esse material?
Quando a polícia começou a procura, a busca pela Joana, que ficou evidente que tinha sido Arnóbio, a polícia logo foi até a casa da avó dele, porque quando eu dei o documento de a placa do carro, já disse onde era a casa dos avós, e a polícia já foi, já conseguiu, E a mulher já entregou. Foi ela que entrega. ela que entrega. Ele troca de roupa, ele toma Na banho? verdade, ela disse assim, eu vi o seu Henrique mexendo na caixa ali de enfeite de Natal. Aí a polícia foi e E abriu achou. e tava a faca e a carteira. Ele trocou de roupa, você sabe? Porque ele devia estar com muito sangue. Ele vai para a Unimed com sangue desse jeito? Não, não sei, não É. sei. Deve ter tido algum auxílio, deve ter trocado de roupa, porque o sangue, a quantidade de sangue não ia justificar, né, pelo corte da Sim. mão dele. O irmão, o tio, deve ter levado alguma muda de roupa para ele, deve ser. Ele mentiroso, como é? Quando ele é pego, ele diz o quê? Quando ele, na verdade, eu não sei exatamente como ele se portou quando a polícia pegou ele, até porque ele não confessa. Ele diz que deu um branco na cabeça dele. Ah, A, surtou. prim a primeira defesa dele, desde a audiência de custódia, é que ele tinha tido tinha descompensado devido a um problema de tireoide que ele tem. Se não me engano, hipotireoidismo. Não sei se hipo ou se hiper, agora eu não sei precisar. Mas ele fala isso, que deu um branco, que ele surtou, que ele não sabe o que aconteceu. Mas E assim ele segue. ele soube chamar ela, levar ela até um lugar ermo, ir com uma faca, esfaquear, sair, voltar para casa, guardar a faca, guardar a carteira, ligar para o tio, pedir socorro, fazer o tio ligar para sua mãe e para seu pai, para já ver como é que Exatamente. estão as coisas. Isso tudo ele lembra ou também não lembra? Lembra, Ele só não lembra da lembra. facada. Só não lembra, só não Tá. lembra da. E nem da. Porque isso é premeditado, né? Com certeza. É um crime E premeditado. a denúncia foi feita nesse sentido, emboscada, E aí ele vai motivo torpe. preso e a família dele. Aqui eu sempre tenho que lembrar, o canal está aberto para todo mundo que quiser dar entrevista e tal. Mas eu digo que isso é uma entrevista, as perguntas são feitas. Aí a família dele apoiou o que ele fez? Não apoiou assim, isso Totalmente. aí, mata ela. Mas digo assim, defende, não, ele não é isso, foi um surto. Totalmente. A mãe dele chegou aí, dias depois do ocorrido, a mãe dele chegou aí na creche apurar se a minha irmã tinha algum comportamento errado. Ela queria, assim, sujar a imagem da minha irmã, que é o que eu acredito que vai acontecer no júri. Que não aconteceu Porque ele até não tem o que agora, dizer. né? É. Não aconteceu até agora. A família deu todo o apoio, todo o respaldo, e ela, durante as audiências de instrução, uma delas ele participou, a mãe dele dizia, a gente via ela dizendo claramente, ela fez isso com meu filho, ela descompensou meu filho, assim, como se a minha irmã fosse Mas ele tem a uma megera, né? ex-mulher que fugiu dele. Que Exatamente, sumiu, que saiu correndo, que ele, assim como exato. ele tatua na perna o rosto da sua irmã, ele tatuou um de um nome, ele tem uma coisa O de uma nome da. fixação em mulher. O passado dele não, só confirma. Isso daí ela diz o quê? Isso nem é usado durante. Não, Porque. assim, isso foi a manifestação da mãe dele, assim, extraoficial, sentada na plateia, no júri, no momento das audiências de instrução, mas nada, ela não foi testemunha, não foi Não foi declarante. ouvida, nada. Não, Essas não, pessoas que ajudaram ele em fuga, elas também estão sendo processadas? não. Elas estão como declarantes, algumas como testemunha, outras como declarantes Achei que iam dar alguma coisa, no processo, porque eles no deram processo. fuga para uma pessoa que sabiam que tinha matado uma outra pessoa, né? É uma Isso. questão. Bom, os meninos estão como? O mais velho e o pequeno, como você chama? O mais velho mora com o pai,
está com 22 anos, né, está concluindo a faculdade esse ano, De que ele está fazendo? educação física. E ele, vocês têm convivência, vocês têm se Sim, vê sim, bastante. sim, Como ele ficou? Porque 14 anos é uma idade muito forte para você perder a mãe de uma maneira tão terrível. E você me falou que ele não fala sobre esses 3 anos que ele viveu com esse Arnóbio Henrique. Mas ele às vezes só vocês tentam ver, ele não quer, ele se fechou, esse passado ele não entra. nós não abordamos esse assunto, ele não se sente confortável de falar, a gente meio que deixou ele bem à vontade para não falar, e a gente espera que ele trate isso em terapia, né? Ele Durante o vem tendo julgamento ele não acompanhamento vai falar dele, nada. ele não quer participar. Porque ele Ele disse ao poderia pai que não quer trazer. participar. Tá. É um direito Ele não também, é quer. difícil. Como é que porque o É. julgamento esperamos que esteja chegando. A gente está gravando hoje, no dia 23 de janeiro de 2024. Amanhã, 24 de janeiro, vai ter uma live com a doutora Rosângela sobre esse assunto, com participação da advogada. A sua entrevista vai entrar em partes. Eu vou botar a sua entrevista inteira também um pouco antes do julgamento. Mas é um julgamento que está sendo protelado há muito tempo. Muito. Para ele, esse momento que chega, ele também não toca, ele não quer, é um momento da vida dele que ele não visita. Isso. O julgamento, inicialmente e finalmente, havia sido marcado para 18 e 19 De de dezembro, dezembro, do ano passado, de 2023. do ano 2023. A gente ficou com muito receio, porque é véspera do recesso forense, né? E a gente ficou com medo que isso prejudicasse e tal, e por algumas questões processuais, o juízo da 7ª Vara Criminal decidiu remarcar para 1º e 2 de fevereiro, agora próximos, quando vai acontecer, de fato, e finalmente, o júri. Dentro, já às vésperas da audiência do Tribunal de Júri, né, do júri popular, os advogados do Henrique entraram com um incidente de insanidade mental. Ou seja, não foi levantada a insanidade mental em 7 anos, né? E às vésperas do julgamento foi levantada essa possibilidade, esse incidente de insanidade mental, foi um pedido que não prosperou, o juiz não acolheu, mas ele já estava solto, né? Ele foi solto. Ele foi preso flagrante, quando que ele é solto? Ele foi preso em flagrante no mesmo dia do crime, 5 de outubro de 2016, e foi solto agora em maio de 2019. Agora, já faz uns 3 anos que ele está... Tá 4 anos solto. Perdão, 2019 não, 2023, perdão, tá. Desculpe. Ele foi preso em 2016, solto em 2023. Foram quase 7 anos preso, e ele foi solto, Por né? quê? Ele foi solto por uma decisão do STJ. Por tempo demais, esperando o julgamento, essas coisas. Tempo demais esperando o julgamento, porém a justiça não considerou que ele mesmo protelou o julgamento. Que o julgamento só foi jogado para frente porque ele ficou entrando com recurso atrás de recurso. Vários, infinitos, vários. Ele deu causa, mas a estratégia era essa, né? Era ele fazer isso e no final alegar o excesso, né, de prazo da prisão preventiva, e foi o que aconteceu. Porém, por consequência desse incidente de insanidade mental, foi juntado um laudo e nossos advogados apuraram dentro do processo, né, eu participei disso aí também, algumas inconsistências no laudo. Então, a gente acabou descobrindo que o psiquiatra que deu o laudo nunca esteve no presídio. Não existe registro no presídio de entrada do psiquiatra que deu o laudo
que embasou esse pedido de insanidade mental. Então, em vários indícios de fraude nesse pedido, nesse incidente de insanidade mental. E, em decorrência disso, o Henrique foi preso novamente. E agora ele está preso. Ele está preso, então deve sair, porque esse réu solto, todo mundo fica protelando. O réu preso, ele foi preso quando? Foi preso agora em dezembro. Ah, quase quando seria Por o volta do julgamento dele, dia, tá? isso, dia 15, bem próximo ao julgamento dele. A gente até tinha bastante receio de que ele solto Fugisse. não comparecesse, fugisse, até porque a legislação teve uma alteração e é possível que haja tribunal do júri sem o acusado presente, né? Hoje em dia já pode e a gente teve muito receio de que isso acontecesse. Tanto é que no dia que foi decretada a prisão dele, agora recentemente, ele não estava no endereço que ele ofereceu, porque quando ele foi solto, ele tinha que cumprir algumas medidas cautelares. Uma delas era estar no endereço oferecido por ele, era não chegar perto de nenhuma testemunha e de nenhum parente da vítima, inclusive do filho, né, ele tinha que cumprir algumas medidas cautelares. Surpreendentemente, ele não foi exigido que ele usasse tornozeleira eletrônica, apesar da gente saber que a realidade é que a tornozeleira eletrônica muitas vezes não impede, né, muitas coisas, Mas já mas a é gente, alguma coisa. isso, exatamente,